Declaro-vos, pois, que não há outro caminho de salvação fora daquele que os cristãos seguiram. Este caminho me ensina a perdoar aos meus inimigos e a todos que me ofenderam. São Paulo Mig. Sou Pedro Marques, da PMC Católica, e já te convido para se inscrever no nosso canal PMC Católica. E vamos fazer essa caminhada conosco na palavra de Deus, meditando o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, 6 de fevereiro de 2026, meditemos a palavra do Senhor, Marcos capítulo 6, versículo do 14 ao 29. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos. Outros: os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isso, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo. Mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o grande dia. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galiléia. A filha de Herodíades entrou e dançou. Agradou a Herodes e a seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me dê agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça no prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Evangelho forte, mensagem firme, e para nós é algo profundo que precisamos meditar no nosso coração, se realmente queremos seguir Jesus Cristo. Nos decidir por Jesus Cristo, porque Jesus decidiu, por bondade, que Ele quer precisar de nós para a nossa própria salvação. O texto apresenta um grande contraste teológico profundo entre o poder mundano e a fidelidade profética. O banquete oferecido por Herodes, um evento marcado pela soberba, pela luxúria e medo do julgamento dos outros. Herodes oferece metade do reino por um capricho, mas acaba prisioneiro de suas próprias promessas injustas. Aqui, olhando para a realidade de hoje, muitos políticos, pessoas, autoridade que têm o poder da caneta, eles muitas vezes esquecem a missão que eles receberam é de levar a justiça a cada cidadão, agir de justiça, defender as pessoas, defender a nação. Mas muitas vezes fazem como Herodes, por um capricho,
ou por interesse próprio, eles entregam o que é de maior importância para que as pessoas tenham dignidade. Se vendem. Por outro lado, o Evangelho fala, começou a fama de Jesus que chegou até Herodes. A missão de Jesus dá continuidade ao testemunho de João. O profeta morre, mas a palavra de Deus não fica acorrentada e presa. Então, João Batista foi o último profeta do Antigo Testamento. Teve uma missão belíssima e muito importante, porque ele preparou o caminho do Senhor, ele anunciou o Senhor. Quando ele disse, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno sequer, vou até aqui mudar o termo, de tocar na correia de suas sandálias. João Batista traz essa questão, que ele cresça e eu diminua. Nós precisamos profundamente analisar isso, povo de Deus. Vamos começar a manter uma vida de oração. Vamos começar a ter mais atitudes de caridade, de dar mais assistência a muitas pessoas. E aqui eu não estou defendendo nenhum lado nem o outro. Pessoas que vivem mais preocupadas com o social, criticando quem está em oração, criticando até quem vive em clausura, como eu já vi em muitas situações. Estou defendendo a vivência do Evangelho, assim como a igreja ensina. Porque em toda ação que a gente realiza, ou grande ou pequena, nós precisamos fazer para Deus. Por isso deve ser uma ação caridosa e uma ação bem feita, uma ação exemplar, que leve o nosso testemunho para transformar a vida das pessoas. João Batista, mesmo no último momento da vida, mesmo na maior perseguição, já preso, ele manteve a coragem de defender a fé e a verdade. A tradição cristã vê em João Batista o modelo de parresia, ou seja, a coragem de falar a verdade. João não foi morto por uma questão religiosa, mas por defender a moralidade do matrimônio. A gente precisa entender um pouquinho a situação do matrimônio de Herodes, do casamento. Era um casamento irregular por diversas questões. Nós não vamos entrar aqui agora nesse mérito, mas entendemos bem que o casamento era irregular. O próprio Evangelho fala. Sendo assim, nós precisamos ter a coragem, a decisão, a atitude de mudar a nossa vida. Buscar constantemente entrar na graça, viver na graça. Porque, do contrário, aquilo que é falado lá em Efésios, capítulo 6, não entraremos no reino dos céus. João incomodava Herodes. A tradição destaca que o tirano, ao ouvir, o ouvia com prazer, revelando a fascinação que a santidade exerce mesmo sobre o pecador endurecido. Isso nós encontramos muitas vezes. Nós que somos ministros da palavra, que vez ou outra estamos fazendo uma pregação, ministrando uma palestra, estamos ali à frente ministrando a palavra, a gente percebe as pessoas, muitas delas se emocionam, admiram, mas ela não passa daquela barreira. Elas permanecem na vida em que estavam. Apesar de naquele momento ela se sentir tocada, sentir uma forte presença diferente, mas ela fica estagnada. Graças ao bom Deus, aumentou o número de pessoas orantes no Brasil. E muitas pessoas estão despertando para a verdade, para a verdadeira igreja,
para o verdadeiro amor pregado por Jesus. Como é lindo, como é forte. Baseado no ensinamento da igreja e nas homilias dos santos padres, também dos padres mais recentes do nosso tempo, Herodes mata João não por ódio, mas por causa dos convidados. O magistério alerta para o perigo de sacrificar a verdade para manter as aparências ou agradar o mundo. O martírio num cotidiano. Nem todo cristão é chamado ao martírio de sangue, mas todos são chamados ao martírio da coerência. O nosso testemunho, ele precisa provocar impacto nas pessoas. Viver o evangelho exige a coragem de dizer não às situações de pecado. Nós não podemos relativizar a verdade, o ensinamento da igreja, trazendo ideologias, para que as pessoas vão se acostumando a viver uma vida mais livre, vamos dizer assim, distante da fé e da verdade. Herodes via em Jesus o João que ele decapitou. Isso ilustra como o pecado não confessado assombra a consciência, enquanto a conversão verdadeira traz a paz. Olha só que aspecto interessante a gente precisa meditar dentro de nós. E nos perguntar, a quem estamos tentando agradar com as nossas escolhas? A Deus, como João Batista? Ou os convidados do banquete, como Herodes, o banquete da soberba, da luxúria? Amado irmão, amada irmã, peçamos ao Espírito Santo que, a exemplo de São Paulo Mick e seus companheiros mártires, que deram a vida pela fé para não negar Cristo, que nós aprendamos a nos relacionar melhor com o Espírito Santo. Porque sabemos que muitas vezes é difícil tomar decisões, muitas vezes é difícil uma compreensão da real situação em que nós cristãos precisamos viver e defender. Por isso, esta amizade mais sincera, mais aberta, mais frequente com o Espírito Santo, ela vai nos ajudar a ter uma vida de oração mais centrada naquilo que João Batista defendia, naquilo que Jesus fala, naquilo que a igreja defende e naquilo que todos nós que queremos o céu buscamos realizar. Deus Pai, Deus misericordioso, pelo Teu Espírito Santo, derrame sobre nós os Teus dons, para que nós, conhecendo a verdade, sigamos os passos do Mestre Jesus de Nazaré. E assim, abraçado com Ele, vivendo a verdadeira fé, a caridade, nós possamos mudar de vida, nós possamos mudar de mentalidade e crescer no amor verdadeiro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima.